Tudo o que está acontecendo no nosso país foi porque nunca tivemos acesso às informações do que acontecia dentro dos bastidores da política. A internet trouxe à tona toda a putrefação dos governos, dos governantes, das imprensas, das mídias sociais. E nós descobrimos que muitas dessas mídias, muitas dessas emissoras de televisão se venderam ao longo de anos, que não merecem crédito, absolutamente não merecem crédito algum. Agora, com toda essa informação, o povo se tornou a voz mais forte. Falta agora o povo parar de acreditar que político que come pastel em época de eleição é porque é um político honesto, humilde e do povo. Porque todas essas artimanhas foram utilizadas no decorrer da história. Jânio Quadros jogava polvilho no terno para dizer que tinha caspa, comia marmita perto dos pobres para se dizer como um proletariado, como um trabalhador comum. O povo ainda acredita em contos de fada, ainda acredita que esses caras, eles realmente são humildes, porque em época de eleição esse foi sempre o trunfo que eles usaram. Quantas vezes você viu políticos indo em bandejão? Quantas vezes você viu comendo pastel, abraçando pessoas na rua? Isso é para você ver a escassez da nossa educação. Isso é para você entender como nós acreditamos naquilo que a imagem mostra. Como alguns dizem, a primeira impressão é que fica. A primeira impressão, a pessoa se mostra no primeiro ato aquilo que ela é. Isso não é verdade absoluta. Nós permitimos com que os políticos permanecessem ali, porque não tínhamos ferramenta para lutar contra isso. Os políticos roubam, tem caixa 2, caixa 3, caixa 9, e quando são pegos, simplesmente é como se fosse uma coisa comum, como se tivesse roubado um pacote de miojo no supermercado, ao qual ele devolve e continua trabalhando, e continua no mesmo emprego. É tolerância zero, tem que ser tolerância zero. Agora existe um novo tipo de corrupção. Pessoas que saem nas ruas, motivadas politicamente, porque você sabe que militares não podem mexer com política, trabalhar com política. E hoje em dia está tudo largado. E as pessoas vão nas ruas, entrevistam aquele cidadão que não entende nada de política, né? O povo brasileiro não é entendido em política e faz perguntas para essas pessoas que essas pessoas não compreendem, mas acham que compreendem e dão a resposta como elas acreditam, como se você perguntasse algo muito fenomenal para uma criança. E depois pegam e usam isso como resultado de, ali, tá vendo? São burros. E você sabe que a câmera filma 50 pessoas e você resume 50 em 3 ou 10, conforme te agrade, né? Conforme agrade, as respostas agrade o seu partido. E assim vai um povo, né? Guiado por um estúpido e um monte de bois amarrados seguindo o mesmo sino. É assim que está o Brasil. Tudo que vê na mídia, tudo que vê nas mídias digitais, acreditam como se fosse verdade absoluta. E as verdades, elas jogam para debaixo do tapete, como o gato quando faz as suas fezes, tenta enterrar. As verdades que ferem os conceitos do seu doutrinamento são jogadas para debaixo do tapete. Não, eu só quero enxergar as minhas verdades. É isso que está acontecendo hoje. A perda da realidade, a perda da sua própria personalidade. As pessoas, elas não têm mais senso crítico, elas não conseguem criticar a própria pessoa que ela elegeu, ela não consegue
o político de estimação dela tem que ser preservado. Não vou falar isso aqui, não vou compartilhar isso aqui, porque isso aqui é da esquerda ou isso aqui é da direita. Então nós estamos numa fase infantil de resolver essas questões. Porque se tem um cara na presidência inteligente, maquiavélico, nós estamos perdidos. Ainda bem que temos um estúpido. Que se a gente tem um cara sagaz, com pensamento como o de Hitler, nós estávamos perdidos. Olha a dificuldade que nós enfrentamos com toda essa inutilidade no poder. Olha a dificuldade. Você imagina se é um cara inteligente que está ali. Um cara arquitetor do mal, sei lá qual que palavra que eu posso usar aqui. Um cara que saiba lidar com a maldade mesmo. Por debaixo dos panos, na surdina. Você imagina? Uma coisa temos de bom. Estamos lutando pelo direito do nosso país. Nós estamos vendo o que é verdade e o que é mentira. Algumas questões realmente têm mexido com a minha mente. O cara que é professor de matemática, ele não tem que estar dando aula de política nas escolas, ele tem que dar aula de matemática. Só que fora da escola ele tem a sua vida pessoal. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar de política, ele pode questionar quem ele quiser. Dentro da escola, ele é professor de matemática. Fora da escola, ele pode ser livre. E nós estamos vendo que a imprensa não é livre. Os funcionários de uma emissora não são livres para expressar aquilo que elas acham. Elas também votam. Elas precisam ser livres, elas precisam ter os direitos respeitados. Eu não posso agora... porque se isso começar a acontecer no Brasil de fato, esses extermínios de pessoas que não concordam com a ideologia da sua emissora de televisão, isso vai acontecer também nos trabalhos. O patrão, ele quer que o seu funcionário concorde com as ideologias de sua empresa, como acontece em algumas empresas aí. Como aconteceu aí nessa Raven, sei lá que porcaria, que tem um cara igual um Espiridião Amin lá, um camundongo. Parece uma mistura de Espiridião Amin com Mestre Splinter. E aí você vê uma opressão nitidamente mostrada, ou seja, os funcionários não têm direito imagina um funcionário da Ravan, os comentários do funcionário no Facebook. O cara vai lá no Facebook, você comentou isso? Vou te mandar embora. Então é uma ditadura secreta que realmente acontece no nosso país. E outra coisa, o cara assina a reforma da Previdência com a caneta BIC e está fazendo uma colonoscopia no povo. E parece que esse povo sai sorrindo ele sai sorrindo depois de um exame de próstata. É como acreditar na Previdência, na reforma da Previdência, do jeito que está aí, é como você sair feliz do exame de próstata. Exatamente isso, você sair sorrindo de um consultório. E isso tudo nos irrita, porque é tanta idiotice, é tanta babaquice que nós vemos. E o cara que é inteligente, ele não vai, cara, sinceramente, ele não vai aceitar esse tipo de coisa. Não vai aceitar. Tem gente que não estudou para ver tanta ignorância, gente. Tem algum medicamento no ar sendo jogado aí que está transformando as pessoas em idiotas, algum problema climático, uma chuva ácida, eu não sei. Mas eu só sei que tem alguma coisa aí que não está cheirando bem. Isso chama-se preconceito. Você imagina quando você fala uma questão do nordestino, aí tem uns caras lá que já odeiam o nordestino mesmo, mata os caras, eles ganham o ideal para fazer aquilo. Por isso que a gente critica tanto a fala de um presidente da República. Por quê? Porque ele pode estar sinalizando maldades. Ele pode ser a espada do Lion, do Thundercat lá, iluminando a mente de dementes, né? E aí vem
o outro lá, que segue o Bolsonaro, tentando citar Karl Marx. E o coroa que estava lá no mesmo condomínio não se aguentou. Essa foi a cena mais bonita. Você sabe quem é o Marx? Karl Marx? Vai lá, vem aqui que eu vou te dar um livro para você ler. Porque essas pessoas não aceitam, cara. Vi um idiota que estudou, que leu 3 páginas do livro, né? E querer se passar como intelectual. E tem um monte de gente que falando parece intelectual, com várias palavras advocatícias, né? Data vênia, né? Isso, conhecem bem o vocabulário. Mas quando você coloca essas pessoas diante de especialistas, diante de pessoas inteligentes, com argumentos, pessoas que realmente são estudadas, o que você vê é nuvens sem chuva. Você vê argumentos vazios. Você vê que é tipo palavras retóricas, somente para impressionar, porque conhecem a escassez da educação brasileira. Como você quer comparar as pessoas que estudaram a vida toda em escolas particulares com alunos que estudaram em escola pública? Nós merecemos mais educação. Se nós tivéssemos mais educação, não estaríamos nesse poço de bosta que nós estamos hoje em dia. E quando eu digo poço de bosta, eu não estou protegendo nem PT, nem Bolsonaro, são tudo bosta. Nunca tivemos um governo sério. Se quisessem seriedade, tinham escolhido o Enéas, tinham escolhido o Brizola lá atrás. Se quisessem seriedade nesse país, uma andorinha só não faz verão, mas faria alguma diferença. Escolheriam o Ciro Gomes agora. Como que esse povo pode ser cego? O cara é formado em economia pela Universidade de Harvard. O cara é professor de direito constitucional, já foi ministro. Realmente, cara, eu acho que o Ciro Gomes deve falar assim, esse povo, meu irmão, esse povo tá igual aquele símbolo da justiça. É cega, não tem espada nenhuma na mão, nem balança. Tá perdido no meio de tiroteio. Não é possível que o povo seja tão medíocre a ponto de não reconhecer um cara que realmente fez na política coisas que muitos não fizeram. Estude a história. Ah, mas o cara é isso, é ignorante. Se por ignorante, nós temos um boçal aí no poder. Eu gostaria muito, cara, eu gostaria de todo o meu coração que o Bolsonaro realmente fosse aquele cara que pega uma criança e realmente, vamos lá no meu sítio, vamos lá, eu gostaria que ele não tivesse lapsos de bondade, eu gostaria que ele fosse bom daquele jeito. Eu não tenho nada contra a pessoa, a figura em si, eu tenho contra as coisas. Até como cristão não poderia ter nada contra uma pessoa, mas eu tenho contra as coisas que ele fala. Porque você apoiar Brilhante Ustra e Médici é você cuspir na cara da família de pessoas que se perderam na ditadura. Eu sempre falo isso aqui. A ditadura começou com os militares. O resto do que aconteceu, a responsabilidade é exclusiva deles. Porque foram eles que deram o golpe. Se aconteceu guerrilha, se aconteceu matança da esquerda para o lado militar, a culpa foi deles, porque eles deram um golpe em um governo constituído. Você imagina só um Bolsonaro muito melhorado, né? Lógico, totalmente o inverso do que é. Um cara que não tem nenhuma amarração em corrupção, não tem nada. Foi eleito pelo povo, como foi o João Goulart. E aí, de repente, os militares com os empresários resolvem tomar o poder. O Bolsonaro faz uma viagem para a Bahia, né? Um lugar onde ele adora, né? Ou então vai visitar os nordestinos lá, os Paraíba, né, como ele diz, e dizem que o Bolsonaro fugiu do país. Foi exatamente o que aconteceu. E dá um golpe. O restante do decorrer dos acontecimentos, se os comunistas surgiram, a culpa foi do golpe. A culpa foi do golpe militar. Porque se eles não tivessem dado o golpe, não haveria isso. A censura ao seu máximo. Cara,
é uma imbecilidade. Se você precisa de escola militar para você respeitar o seu professor, você é um inútil, um imbecil, um idiota. Porque respeito se adquire de pai e mãe, respeito se adquire em casa, entre os amigos também, entre a família, entre os conhecidos. Se você precisa de um regime militar, e muitas vezes tem viés abusivos, questões abusivas, você é um inútil. Você só obedece debaixo de pressão, de castigo. Que Deus você tem no coração? Você não tem capacidade de respeitar por amor, por obrigação. Tudo que querem que os homens vos façam, fazei-vos a ele também, disse Jesus. Quer receber o bem? Pague com o bem. Ainda que receba o mal, não pague com o mal. Então, tudo começa na corrupção política. Se a gente conseguir neutralizar isso, se a gente conseguir tirar esses caras dali, se a gente não passar mais a mão na cabeça, a gente fazendo tratamento dentário de 150 mil, o outro fazendo não sei o que, o outro roubou e continua trabalhando, se a gente parar de aceitar isso e colocarmos a corrupção como crime hediondo, que eu creio que um dia vai chegar a esse ponto, pronto. Bote a mão no dinheiro público. Pode colocar a sua mão. Eu quero ver você botar a sua mão no dinheiro público. Eu quero ver. Mas depois eu quero ver você sofrendo. Vai ser mais um Sérgio Cabral que vai apodrecer na cadeia. Porque muitos mereciam o que o Sérgio Cabral está passando. Muitos mereciam. Tem muita gente aí escondida que fez pior, mas jogaram tudo como se fosse uma descarga. Tudo em cima dele. Mas tem muita gente ainda. E muita gente, que o país não chegou a esse ponto com um cara só, não. Foram anos de sujeira. Eles se protegendo, tudo arquitetado, tudo mirabolante, de forma mirabolante, bolado. Planejamentos para tomar realmente as rédeas do país, escravizar a gente. Mais e mais, cada vez mais. Eles não têm mais de onde roubar, agora eles vão tirar do direito. Do direito. É isso que é uma visão empresarial. Quando se começa a cortar custos na empresa, quem sofre não é o patrão. Eu vou sofrer? Eu vou cortar dos trabalhadores. Aí você tem leis que protegem os trabalhadores, então eu tenho que acabar com essas leis. Então eu faço mudanças. A gente vai mudar o fundo de garantia, agora vai ser assim. Por quê? Porque o fundo de garantia na lei é uma coisa, mas se você mudar aquilo, você consegue criar um argumento na lei para depois destruir aquilo. E vocês não estão percebendo isso. Isso aqui é causa pétrea, mas do jeito que está escrito aqui. Se for invertido isso aqui, já é outra coisa. Não é verdade? Não é assim que funciona? Se você pegar uma banana e ela é uma banana, mas se você fizer um bolo de banana, já não é outra coisa? Continua sendo o gosto da banana, mas tem uma cauda ali, tem outra transformação, tem outro sentido aquilo ali. Exatamente o que estão fazendo no nosso país, na nossa cara, e nós estamos aceitando, e as pessoas estão defendendo isso, porque num país onde as pessoas matam por conta de time de futebol, o próprio time mata entre eles mesmo, tem 3, 4 torcidas que brigam entre o próprio time e se matam com a mesma camisa. Você imagina como que é na política? Se não tem amor nem ali, respeito nem dentro de um estádio de futebol, vai ter respeito aqui fora. O que vai precisar acontecer nesse país? Um domingo sangrento domingo? Sunday Bloody Sunday? Infelizmente, é o país que nós estamos vivendo. O pobre não tem direito a ter uma educação de qualidade. O pobre não consegue chegar a alcançar os seus sonhos porque ele quer estudar. Para ele poder estudar, ele tem que ter recursos. E com esse salário michuruca, com as despesas, com todas essas situações, os pais às vezes não têm condição. Pior coisa que existe é você negar o direito a quem quer estudar. Quem não quer estudar, que se dane. Mas quem quer, quem gosta, tem que ter a oportunidade. E aqui só o dinheiro que consegue alcançar a oportunidade. Não deve ser assim. O país também não cresce. A sociedade também não cresce.
O cara pensa, não, eles têm que viver pobre, tá bom, mas a sociedade não cresce. Quem vai te assassinar vai ser um mendigo na rua, vai ser um louco que está na rua que deveria estar no hospício, mas o hospício abriu as portas e largou ele. Enquanto você está aí passeando, vai ser ele que vai te matar. Eu não preciso de ninguém. Você bate no carro, com o carro na rua, teu carro começa a pegar fogo e quem te salva é um mendigo. Então você precisa entender isso, que nós temos que ser patriotas, nós temos que pensar em todo o conjunto da peça. Nós não podemos achar que igual um idiota que botou aí, era bom que a gasolina tivesse 10 conto que não ia ver nem essas motos na rua. O cara quer um país só para ele, eu já falei isso nos outros vídeos. Você precisa querer um país para todos. Você vive numa sociedade. Se uma peça estiver fora do xadrez, todos perdem. Eu não sei como é que essas pessoas devem sentir orgulho de passar na rua com seu carrão e ver que tem alguém jogando bolinha no sinal, e ver que tem alguém mendigando e ele se sentir privilegiado porque, eu tenho um carro, Deus está me abençoando. O mesmo Deus que fez os céus, que está sobre a cabeça daquele mendigo, daquele garoto que está jogando bola, é o mesmo Deus que está sobre a vida de cada um de nós. E o cara pensa que não, que ele que nasceu com o traseiro virado para a lua, ele que merece todas as coisas, afinal ele é inteligente, ele estudou, né? Ninguém deu as ferramentas a ele, ninguém foi um impulso na vida dele, ninguém foi uma direção, ninguém sustentou. O cara pensa que chegou lá sozinho, cara. Ele pensa que foi só ele que chegou ali. E assim o pensamento de muita gente.